Amém. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus pela vida dessa turma abençoada da música, os meus irmãos queridos, preciosos. Louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês têm sido instrumento de Deus para a nossa vida e para a nossa igreja. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe cada dia mais a vida dos irmãos. Meus irmãos, por favor, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias do livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Nós vamos ler somente 2 versículos hoje, verso 9 e o verso de número 10. Jeremias, capítulo 17, verso 9 e 10. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Até aí. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer mais uma vez ao Senhor, como nós temos feito durante tantos anos, pelo privilégio que é ter a Tua palavra, Senhor, aberta diante dos nossos olhos, mas também diante do nosso coração. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de sermos igreja, pelo privilégio de termos o Senhor atento às nossas orações e à nossa vida. E gostaríamos muito, Senhor, que o Senhor também falasse ao coração dos meus irmãos aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante do profeta muito interessante, um profeta que enfrenta os mais terríveis reveses ministeriais no que tange a defesa da verdade. Ele profetiza em um tempo de muita apostasia, de um tempo de muita rebelião, e ele profetiza também em um tempo onde a maldade era algo muito latente, a ponto de sofrer de forma muito intensa e ser conhecido como o profeta chorão. Tamanho os seus sofrimentos, tamanha a sua batalha em favor da verdade. E ele tem muitos apontamentos do que tange a necessidade humana em relação à vida com Deus, que são interessantíssimos para a nossa vida. Se nós formos buscar uma compreensão profunda do capítulo 17, ele começa falando sobre a destruição que o pecado traz, que o pecado é nosso maior inimigo, que o pecado escraviza, o pecado cega, e o pecado estava fazendo com que Judá se voltasse contra o Senhor, e ele chega a dizer que o pecado estava gravado nas tábuas do coração da nação.
Só que em ato contínuo, ele, a partir do verso 5, começa com alguns pensamentos de sabedoria para o povo. E o verso 9 e 10 estão contidos dentro desse contexto que ele vai trazer como algo importante, como algo necessário, como algo sábio para a vida daquele que vive com Deus. Porque mesmo fazendo algo aparentemente bom, se a nossa motivação ela for uma motivação equivocada, aquilo que nós achamos ser bom vai perder o seu valor diante daquilo que Deus julga ser bom. Por isso que Deus, ele não é o Deus das aparências, ele é o Deus das intenções. Ele não julga segundo as nossas aparências, ele julga segundo as intenções do nosso coração. Uma vez eu fui em um culto, eu era ainda muito jovem, e Belo Horizonte estava vivendo um grande avivamento. E eu fui lá para tentar conhecer algumas igrejas, ver o que estava acontecendo lá, e eu conheci algumas pessoas que faziam parte de uma igreja, e o nome da igreja era Caverna de Adulão. Imagina os membros dessa igreja. Uns camaradas, cabeludões, todos tatuados, que não tinham padrão de cristianismo que nós estamos acostumados com esse tipo de roupa que nós usamos. E quando eu olhei, eu tomei um susto, porque nós somos concatenados, organizados a um modo de ser. Nós estamos acostumados com um jeito de fazer. Nós estamos acostumados com um modo de vestir. E aí nós ficamos, às vezes, aprisionados a isso. E eu, conversando com algumas pessoas e percebendo essas pessoas, eu descobri que essa pessoa, toda esquisita aos meus olhos, era o pastor da igreja. E comecei a conversar com ele, e fui percebendo que ele tinha um trabalho extraordinário com as pessoas que estavam saindo das drogas, da prostituição, que tinham uma vida totalmente afundada no vício, em situações terríveis. E Deus, conhecendo a intenção do coração, Deus estava usando de maneira extraordinária para a glória dele. E às vezes, meus irmãos, nós cometemos um erro crasso na nossa caminhada de achar que reino de Deus se resume só à nossa igreja. De achar que reino de Deus se resume só ao nosso jeito de ser igreja. E isso é algo que deve levar a nossa reflexão, porque reino de Deus é muito maior do que esta igreja. Reino de Deus é muito maior do que as igrejas dessa cidade. Reino de Deus é muito maior do que as igrejas desse estado. Reino de Deus é muito maior do que as igrejas do Brasil. Deus está se movendo de maneira extraordinária e de maneira diferente no mundo. Deus está salvando muçulmanos. Deus está salvando pessoas de todos os lugares. Deus está salvando pessoas em Cuba, onde o evangelho é proibido. Deus está salvando pessoas em lugares aonde o evangelho não entra, onde as pessoas são mortas se forem pegas com uma Bíblia. A igreja está crescendo nesses lugares. Então, o modus operandi de Deus não está no nosso jeito de ser e de fazer. O modo de Deus
está nas intenções do coração. E Jeremias, ele está trazendo algo que deve fazer parte da nossa concepção de vida. Porque se nós não amadurecermos a ponto de aprendermos a fazer um exame pessoal, nós podemos cometer erros de achar que as coisas devem ser feitas só do nosso jeito. E às vezes, só do nosso jeito, pessoas vão ficar de fora do reino. Às vezes, só do nosso jeito não é o jeito do reino. Porque existe a multiforme graça de Deus, porque Deus deseja que todos sejam salvos. E todos ali é todos. Não é só quem tem o meu jeito, o seu jeito, não é só quem pensa como nós. Deus quer salvar todo mundo. E Santo Agostinho, ele diz que as más intenções, elas sempre corrompem as boas ações. Não adianta você achar que está fazendo algo bom se a intenção do seu coração não é boa. Se a intenção do nosso coração não for uma intenção correta diante de Deus, as nossas ações nunca serão boas, porque elas não vão cumprir com os propósitos de Deus. É a intenção do nosso coração, meus irmãos, que nos leva a agir, que nos leva a refletir. É a intenção do nosso coração que nos leva às verdadeiras motivações, às verdadeiras crenças e aos verdadeiros valores do reino de Deus. E quando nós percebemos isso, nós vamos ter uma história de alguns pedreiros que estavam construindo uma catedral. O homem passou e viu o primeiro levantando uma parede e perguntou para ele: o que é isso? E ele, bravo, respondeu: são só tijolos. E tinha um segundo mais à frente na obra, e o homem foi lá também, ele estava manipulando tijolos também, estava levantando uma parede, e olhou para ele e perguntou: o que é isso? E ele disse: é só uma parede. E ele caminhou um pouco mais adiante, para o terceiro que estava à frente, que estava também manipulando tijolos, levantando paredes, e perguntou: o que é isso? E ele abriu um sorriso e disse: isso aqui é uma catedral. Um só via tijolo, o outro só via parede, e o outro, mesmo só vendo o tijolo, via o projeto pronto, sabia o que ele estava fazendo, e tinha a motivação correta para fazer, por isso estava feliz naquilo que estava fazendo, mesmo que o projeto ainda não estivesse pronto. As boas motivações e as reais motivações no reino de Deus nos fazem trabalhar com alegria quando as muralhas de Jerusalém ainda estão no chão. Não é à toa que o livro de Neemias diz, ali do capítulo 4 ao capítulo 6, que eles construíram os muros em 52 dias. Mas tem algo no texto que rouba o nosso coração. Sabe o que diz? Por que eles construíram em 52 dias? Porque o coração do povo estava inclinado a fazer. Motivação. Quando nós estamos motivados, ninguém segura. Quando a igreja está motivada, a obra vai. Quando a família está motivada, quando as nossas reais motivações são aquelas que agradam a Deus. Porque, meus irmãos, intenções, elas podem corromper boas ações, se elas não estiverem recheadas de motivações que agradem a Deus. E é isso que Jeremias está trabalhando.
Jeremias está abordando a natureza do nosso coração, do meu e do seu. É uma natureza pecaminosa, caída, distante de Deus. Se não for a graça de Jesus, se não for o sangue de Jesus, se não for o amor de Deus por todos nós, nós não conseguiremos ter motivações corretas para nada. É por isso que nós oramos, é por isso que nós buscamos saber qual é a vontade de Deus. Porque se depender de nós, meus irmãos, o apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero, eu não. E é isso que Jeremias está trabalhando, porque a natureza do coração humano e a justiça de Deus em julgar as intenções das pessoas precisam fazer parte da nossa compreensão como servos de Deus. Ele está dizendo não só que Deus examina as intenções, como Ele examina as motivações e as atitudes. Por isso que o capítulo 17 contém uma série de advertências contra o pecado de Judá, fala sobre a confiança em Deus e termina falando sobre a consequência do afastamento do Senhor. Esse capítulo ele é escrito no período final ali do reino de Judá, durante o ministério de Jeremias, que profetiza na transição entre o reinado de Josias e a decadência dos seus sucessores. Josias tem o reinado, mas aqueles que sucedem são decadentes. E a nação de Judá entra numa crise espiritual por conta de uma idolatria terrível, por conta da desobediência, da falta de arrependimento que o povo tinha diante do Senhor, que estavam levando o povo a uma destruição iminente, porque Jerusalém estava sendo levada cativa. É o que nós conhecemos na Bíblia como cativeiro babilônico. E o povo de Judá estava confiando nas alianças políticas e nos seus próprios esforços, ao invés de confiar no Senhor. É isso que está acontecendo aqui. Por isso que ele inicia o capítulo falando que o pecado era algo tão grave que estava gravado como ferro no coração. Depois ele vai chamar para que eles confiem no Senhor, e depois ele vai falar da natureza enganosa do coração, dessa tendência pecaminosa que nós temos, que é difícil de entender e difícil de curar. Só Deus pode fazer isso, porque Ele é o único que sonda o coração, Ele é o único que julga, meu irmão, com a justiça que nós precisamos. Por isso, ele faz dois apontamentos, que são os dois versículos que nós lemos e usamos como base para a nossa reflexão sobre esse Deus das intenções. O verso 9 vai dizer que o coração humano é corrupto, enganoso e incorrigível, além de ser difícil de se compreender. E isso é verdade. Coração da gente é um negócio esquisito, não é, meus irmãos? Entender você é um negócio complicado. Me entender deve ser um negócio difícil, porque o nosso coração é um negócio complicado. Uma hora nós gostamos de uma coisa, outra hora é de outra, gosta disso, não gosta daquilo. E misericórdia, eu fico pensando Deus olhando para nós como Pai. E é isso que ele está dizendo: o coração do homem, por causa do pecado, é corrupto, é enganoso, é incorrigível e é incompreensível. Não tem como compreender. Ele pergunta: quem vai compreender isso? Mas só que o verso 10 ele responde: somente Deus tem a capacidade de sondar o coração, de julgar as emoções, recompensando as pessoas segundo o fruto das suas ações. Deus não somente julga as intenções, mas Ele também sonda o coração. Então, quem pode compreender o nosso coração? Deus. Só Deus. Por isso que o próximo slide vai dizer que Deus nos conhece. Deus nos conhece. E diante dessa pecaminosa vida que nós temos, dessa condição do nosso coração,
Se não é a intervenção de Deus, meu irmão, não tem vida. Porque se Deus não intervém na história da nossa vida, nós não estaríamos aqui. Já com a intervenção de Deus, às vezes a gente faz resistência a Deus. Deus precisa empurrar a gente para fazer o que é certo. Deus precisa empurrar para a gente entender qual é a vontade dEle. Se não é intervenção de Deus, meu irmão, a gente não tem vida cristã, porque sozinho nós não conseguimos. E essa dificuldade, você sabe, ela é desde o Éden. Isso faz parte da história. A queda afeta toda a humanidade, torna os corações humanos inclinados ao pecado. Gênesis capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara na terra, que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era sempre e somente para o mal. A maldade se multiplicava, depois de Gênesis 3, por causa do pecado, a maldade só crescia. E a intenção do coração do homem era sempre para o mal. Está ali. Mas Romanos capítulo 3, 23 diz o quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se não é Deus intervindo na história da nossa vida, nós não temos nem coração. Você já ouviu alguém dizendo assim, fulano não tem coração? Já ouviu? Quando você vê alguém julgando alguma coisa aí, quando você vê outra coisa, fala, meu Deus, como é que pode ter esse negócio? Não tem coração. É isso aqui. Jeremias está apontando, meu irmão, para a justiça de Deus em conhecer quem nós somos de fato. Por isso que Deus é justo. Ele sabe quem nós somos. E a Bíblia fala, 1 Samuel capítulo 6, versículo 7, o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não vê a aparência, mas Ele vê o coração. E isso vai culminar na obra redentora de Cristo, João capítulo 5, 22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, Jesus. Quem julga é Cristo. Porque o ser humano, por si só, não consegue compreender a profundidade da sua condição espiritual. A gente não consegue. Mas nós precisamos entender. Por isso que Jeremias insiste, irmãos, insiste sobre a importância de um coração sincero diante de Deus. Diante de Deus. Porque Deus não se impressiona com a aparência. Deus vê as intenções mais profundas. Deus sonda. Sondar é procurar. Deus vai lá dentro. Ele sabe. E tanto sabe que Mateus capítulo 5, versículo 8 diz assim, felizes são os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. E aí tem duas questões que eu gostaria de compartilhar com você, somente para a nossa reflexão, para que você avalie. Eu já tenho feito essa avaliação na minha vida. A primeira delas é o autoquestionamento. E antes que você pense que autoquestionamento está errado, que tem hífen, não está não. Com a nova regra do português é assim que se escreve, tá, irmãos? Autoquestionamento é um exercício de sabedoria. Autoquestionamento é um exercício de sabedoria. Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Porque nós não conhecemos o nosso coração. Nós não conhecemos as intenções do nosso coração. E o que vale são as intenções. O que vale para Deus e no reino de Deus são as intenções. É porque fazemos o que fazemos. Não é simplesmente o que fazemos, mas é porque fazemos o que fazemos. Porque daí surge o conceito filosófico de alienação.
Uma pessoa alienada é aquela pessoa que faz sem saber por que faz. O crente não pode ser um cristão alienado, ele tem que ter propósito. E o propósito passa pelo coração. Por isso que Lamentações 3,40 diz: examinemos e sondemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Autoquestionamento é sábio. Autoquestionamento deveria ser um exercício de sabedoria de todos nós. Porque, irmãos, ao tomarmos decisões, nós precisamos refletir sobre o que motiva as nossas escolhas. Porque mesmo que uma decisão, uma ação pareça boa aos olhos dos outros, é crucial perguntar se essa ação ou se essa decisão ela é feita para glorificar a Deus ou para satisfazer os meus desejos egoístas. E aí, 1 Coríntios 4:5 diz: portanto, não julgueis antes do tempo até que o Senhor venha, o qual também trará à luz a todas as coisas escondidas nas trevas e manifestará os desígnios da onde, irmãos? Do coração. E então, cada um receberá de Deus o seu louvor, porque o Deus que nós servimos é o Deus das intenções. A segunda questão que eu gostaria de compartilhar para que você avaliasse e julgasse se serve para a sua caminhada ou não, é que Deus é justo em todos os seus juízos. Eu acho que todos nós já brigamos com Deus um dia. Se você ainda não brigou com Deus, um dia você vai brigar. Na sua ignorância, ou na ignorância do nosso coração, a gente briga com Deus. Quem já brigou com Deus aqui? Seja sincero. A gente é assim: Senhor, por que, Senhor? Senhor, não é justo, Senhor. Não é assim? Não é justo comigo, Senhor. Não é justo assim. Uma vez, eu estava muito triste. Uma situação que tinha me deixado extremamente à porta da depressão, de tristeza. Algumas questões que aconteceram no início do ministério, eu tinha tomado umas decisões com a família e algumas coisas surgiram e aquilo feriu demais o meu coração. E eu saí de férias. Nas férias eu deitava, olhava para o teto, uma tristeza, vontade de largar tudo, vontade de: Senhor, isso não é justo, Senhor. Lamuriando com Deus demais: Senhor, isso não é justo. Senhor, olha isso, olha aquilo, olha isso, Senhor. Mas, Senhor, mais uma tristeza. E um dia, eu estava deitado, olhando para o teto, sem forças para levantar, para fazer nada, reclamando com Deus, reclamando que não era justo, reclamando que Ele não poderia deixar aquilo acontecer, reclamando que não era assim, que não deveria ser assim, que Ele tinha visto tudo o que eu tinha feito. E aí Ele falou ao meu coração. Ele disse assim: você está reclamando porque falaram isso ou aquilo? Cuspiram no meu rosto, bateram em mim, me pregaram numa cruz, e você está reclamando? Irmãos, eu fiquei com vergonha de Deus. Eu fiquei com vergonha,
Levantei curado na hora. Eu falei: Senhor, me perdoa. Eu não percebi a loucura que eu estava falando. Eu só peço ao Senhor isso, isso, isso. Que o Senhor me abençoe assim. E fui viver. Às vezes, nós achamos que os juízos de Deus são injustos. Mas Jeremias está dizendo para a nação toda que eles não estavam vendo que o pecado estava gravado no coração deles. Que o pecado era algo que os afastava de Deus. Que o problema nunca esteve em Deus. O problema estava nas escolhas que eles estavam fazendo. Os juízos de Deus sempre são perfeitos. Deus é justo e verdadeiro, diz a Bíblia: justos e verdadeiros são os seus caminhos. E Jeremias está dizendo isso, meus irmãos, por isso que o Salmo 9, verso 8 diz que ele julga o mundo com justiça, e ele exerce o julgamento sobre os povos com retidão. O Salmo 89, 14, a justiça e o direito são a base do seu trono, o amor e fidelidade vão à sua frente. O julgamento de Deus é diferente. O julgamento de Deus é recheado de amor. Até quando Ele vai nos corrigir na nossa loucura, quando a gente vai reclamar de coisa que não sabe, Ele falou com Jó. Ele disse: aonde você estava? Quando Jó estava blasfemando, reclamando de tudo, brigando com Deus, se eu soubesse aonde o Senhor está, eu ia falar com o Senhor das minhas queixas. E aí Deus, cheio de amor, diz a ele: aonde você estava quando eu criei o universo? E aí ele murcha. Que Deus é esse, meus irmãos? Extraordinário é o nosso Deus. Então, nunca pense que Deus faz menos do que te amar. Porque por mais que não entendamos, a justiça e o juízo de Deus são recheados de amor. E eles são perfeitos. Jeremias está dizendo que ele examina o coração. Examinar, esquadrinhar, buscar, detalhadamente, pesquisar. Deus vasculha tudo. Não consegue esconder de Deus não, irmão. Não dá. Não dá. O poder de Deus nem se compara ao poder do super-homem. Com a visão de raio-x ali, ó, Deus, ele dá de 200 mil a 0 no super-homem. Está rindo, né? Deus é Deus, meus irmãos. Deus é Deus, amém, meus queridos? E por justiça, eles iam receber as consequências das escolhas deles. E por amor, o que Deus vai dizer? Olha, apesar disso tudo, se vocês se arrependerem, eu vou perdoar vocês e eu vou restaurar vocês. Apesar disso tudo, se vocês se arrependerem, eu vou perdoar vocês e vou restaurar vocês. Sabe aonde está isso? No capítulo seguinte, capítulo 18. O que diz o capítulo 18? Como barro na mão do olheiro. Capítulo 18 está falando exatamente disso, que Deus pega aqueles que se arrependem, molda de novo, reconstrói, perdoa e restaura. Aleluia! Esse é o nosso Deus, irmãos. Por isso que os juízos de Deus são justos e perfeitos, porque Ele sempre nos oportuniza uma nova chance, por causa do seu amor. Mesmo Judá rejeitando o convite de Deus, se afastando de Deus, mesmo desconsiderando todas as advertências de Deus, Deus deixa claro que havia esperança de restauração a depender do arrependimento genuíno, das verdadeiras intenções da onde? Do coração. E eu quero concluir com algumas questões somente.
Salmo 44, 21, o salmista tinha certeza que o Senhor conhece os segredos do coração. Ele vai falar de segredos, mas nós já vimos que ele vasculha tudo. Não tem nada que Deus não saiba. Porque, irmãos, o que fazemos no mundo exterior é apenas reflexo daquilo que realmente se passa dentro de nós. O que fazemos é reflexo daquilo que nós somos. E nós precisamos aprender com Jeremias. Porque é a intervenção de Deus na história da nossa vida que nos ensina a viver. Nos ensina a viver para a glória dEle. Somente para isso. Por isso que Francis Chan, ele diz: Deus não quer apenas que façamos boas ações. Ele quer que as nossas intenções sejam puras.